Ok, agora a gente vai fazer o contar palavras. Depois do contar caracteres, contar palavras. Contar palavras. Como é que vai ser o contar palavras? Qual que é o tipo dele? Recebe um string e retorna um inteiro. Certo? Ah, outra coisa também aqui, ó. Eu coloquei a lista vazia, mas poderia ser isso aqui, ó. Que dá no mesmo, tá? Só mais questão de costume. Então vamos lá. Contar palavras. Quantas palavras tem numa string vazia? 0. Mas, porém depende. Eu acho que vai acontecer o mesmo caso do É, 1. é aquela coisa de ter dois espaços? Ou não? Não, cara, esse negócio de todo esse espaço eu acho que a gente não vai nem conseguir tratar nessa aula. Porque eu teria que pular os espaços para poder pegar a próxima. A gente vai simplesmente assumir que cada palavra é separada por um espaço, tá? Tem pelo menos uma palavra na linha e cada palavra é separada por um espaço. É uma simplificação, mas eu acho que senão a gente não vai conseguir terminar hoje. Fica para o leitor interessado fazer a versão onde ele pula vários espaços seguidos. Então tá aqui, contar palavras vazias é isso. Agora a gente tem um negócio interessante. Como é que a gente faz para contar palavras? Se o que você tem é um cara que é um espaço seguido de alguma coisa, então o resultado é 1 mais, porque teve esse espaço, 1 mais o contar palavras da cauda. Professor, não Diga. dá para simplesmente colocar uma nova condição aí, espaço seguido de espaço e retornar alguma coisa? É fácil de fazer, não é? Daria para Porque fazer, aí só que daí pegaria só o caso de dois era espaços. só dois espaços, né? Se Não, fosse. Então, mas porque se. o próximo, Uhum. se o próximo também for, se tiver três espaços, vai cair nesse caso pro primeiro e pro segundo. Não, faz sentido. Entendeu? E dá um retorno, não sei se um igual a zero dá certo, eu acho que quebra o coisa, né? Mas eu só chamaria sem um mais, só chamaria contar palavras no tail. Entendeu? Ah, entendi. Olha, Espaço, eu. espaço, espaço, tail. Uhum. Não, mas eu acho assim. A solução correta aqui é que a gente está contando palavras da maneira errada. Eu acho que a gente teria. Tenta resolver esse problema em C, para você ver que não é tão simples assim. Se você resolver em C, talvez a solução em Haskell apareça fácil. Mas basicamente o que a gente precisa fazer é o seguinte: eu estou contando quando eu passo por um espaço, e eu deveria contar quando eu começo uma palavra. Então eu deveria fazer um negócio assim, olha. Se eu estou num espaço, continua avançando nos espaços até chegar numa coisa que não é espaço. Chegando numa coisa que não é espaço, avança enquanto não for espaço, conta um, e aí avança de novo no espaço. Só que aí você já percebeu o que vai acontecer? Eu tenho dois laços diferentes. Então isso aqui são duas recursões. Uma recursão chamando a outra. É uma função tipo f chamando a g, que chama f, que chama g, que chama f. A gente não está preparado para essa conversa ainda. Um dia a gente vai fazer. Mas... É basicamente um conta-palavras combinado com conta-letras. Exatamente. Exatamente. Mas deixemos isso por enquanto. Esse aqui deve quebrar o galho. Ó, o que eu tenho então é assim, ó. Agora, vou fazer aqui. É igual a contar. Ó, o que nós temos é assim: contar palavras vazio é 0. Se tiver um espaço, a gente conta já como se fosse uma palavra. Se não tiver... E aí, qualquer outra coisa, a gente simplesmente ignora a cabeça e pega o contar palavras da cauda, tá? Não é a solução final, não é a solução ideal, mas é a solução que vai permitir que a gente acabe essa aula. E aí, tá lá, certo? E bem errado mesmo. Assim, primeira coisa é isso, ó. Pelo menos eu tenho uma palavra por linha, então... Tá lá. Vamos ver, eu acho que não vai bater ainda. Bateu no primeiro, bateu no segundo. Não, bateu no primeiro, não. Seria legal colocar na ordem, né? Palavras. Não. Linhas, palavras, caractere. Então vamos colocar aqui. Linhas, palavras e caractere. Ok. Então 6, tá? E aqui deu 6,592, enquanto que aqui deu 145. Aqui por quê? Porque ele está contando as linhas que não tem palavra nenhuma, entendeu? A gente está contando errado. A gente está contando, em vez de a gente contar
a quantidade de palavras e está contando a quantidade de coisas separadas por espaço, que é diferente. Tá? Enfim, é isso. Teria que arrumar isso daí, nós não faremos isso hoje, podemos tentar fazer na próxima aula, ou se alguém conseguir uma solução melhor, fica como um desafio para o leitor interessado, fazer uma versão onde ele conta as palavras corretamente. Quer dizer, ele vai fazer... É como se... Pensa assim, para você resolver isso em C, você resolveria isso meio que com dois laços. Um laço que pula todos os espaços, entra numa palavra, avança na palavra até chegar no próximo espaço, troca de laço, fica alternando esses dois laços. Como é que eu alterno entre dois laços em Haskell? Eu tenho que fazer uma recursão combinada. Tenho duas funções que ficam se chamando recursivamente. Uma chama a outra. Nós não vamos fazer isso por enquanto, tá bom? Por outro lado, a gente conseguiu várias coisinhas aqui, avançar em várias coisas. Já fizemos um programinha que parece minimamente com aquilo que você faria em CC1. O professor passar um probleminha desses para você fazer em CC1. E a novidade que a gente tem aqui, é bom dar uma olhada, tentem ver de novo, se for o caso, ver de novo com calma isso. O que a gente inventou aqui agora é uma maneira de dar uma simulada em um acumulador que a gente teria numa linguagem como C. Como é que eu faria para acumular numa linguagem como C? Eu faria algum esquema desse jeito aqui, certo? Eu crio aqui essa tupla com todos os acumuladores, eu coloco aqui todo... Isso aqui é a inicialização do acumulador, nesse auxiliar, onde o auxiliar ele pega o estado atual dos acumuladores e alguma coisa para processar, e a cada passo ele atualiza e retorna o próximo estado dos acumuladores. Aqui que eu estou fazendo, isso aqui é o resultado que eu tenho até agora, que foi acumulado. Isso daqui é caso base. Se no caso base, eu retorno o que eu acumulei. Em qualquer outro caso, isso aqui é o valor intermediário. E esse daqui é o novo valor. Então, vamos fazer isso aqui só um pouquinho mais bonito, tá? Só um pouquinho. Where... Vou fazer assim, ó. Where NL é igual a L1 mais 1. NC é igual a C mais o contar caracteres de H, o NH, o NW é igual ao W mais o contar palavras de W, e aí aqui fica mais bonitinho, a gente pode colocar assim, ó. NL, NC, NW. Certo? Então aí fica mais nítido. Eu começo com esses valores iniciais. E aí, esses daqui são os novos valores quando eu processo o H. Opa, aqui é H. Pra tirar o H também, né, professor? Aonde? Tem um HT aí. Não, tá usando, né? Então, o H eu posso sumir com ele. Ah, não tô. Eu tô usando aqui, né? Tô usando no where. Então, eu achei que você podia sumir com ele por causa disso que você tirou, mas não pode, porque tá usando ainda no where. Exatamente. Senão eu tiraria mesmo. Esse é um bom instinto, mas tem que tomar cuidado. O compilador avisaria. Tá lá, funcionando igual, tá bom? Bonitinho. Poderíamos fazer em algum outro lugar isso daqui, talvez. Aqui talvez eu faria. Não sei. Quer disponibilizar esse código pra gente? Posso. Só pra vocês. Pode ser? Só pra vocês que assistiram a aula. Não passa pra mais ninguém, tá? Bem, deixa eu parar a gravação aqui.